Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Tem uma palavra da parte de Deus para compartilhar com vocês. Amém. Uma palavra que nos traz esperança, uma palavra que nos traz edificação, que nos traz um ensinamento, um aprendizado, que está escrita no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que é a história de Naamã, que era um general do exército da Síria, um homem com prestígios, um homem honrado, A Bíblia diz que um varão valoroso, ali diante do rei da Síria e diante de toda a Síria, só que, porém, leproso, Um homem acostumado com prestígios, com honras, acostumado a obter vitórias em suas batalhas, um general bem-sucedido, mas a Bíblia diz que aquele homem era leproso. E naquela época, um homem leproso, uma pessoa leprosa, ela era banida da sociedade porque era considerada uma pessoa maldita, E as pessoas leprosas, elas viviam nos leprosários, Cavernas, alguns viviam em cavernas e em comunidades que só viviam pessoas leprosas, porque essas pessoas eram proibidas de ter convívio com pessoas saudáveis, porque eram consideradas pessoas malditas, por ser uma enfermidade na época que não tinha cura e que levava a pessoa à morte. As pessoas eram consideradas pessoas imundas, amaldiçoadas por Deus, e ali essas pessoas elas viviam afastadas da sociedade, Só que Naamã não, Naamã ele continuava com a sua atividade, porque o rei da Síria sabia que ele era leproso, mas continuou a permitir que ele estivesse à frente do seu exército por ser um homem, por obter muitas vitórias através deste homem, as suas estratégias de guerra. Então o rei houve também, algumas pessoas sabiam que Naamã era leproso, porém não se sabe quantas pessoas, mas acho que muitas pessoas sabiam que ele era leproso, outros não, Mas o rei ali continuou, colocando Naamã diante do seu exército, da Síria, e mesmo leproso. Mas a Bíblia diz que certo dia os sírios invadem Israel e levam cativo uma menina, que passa a ser serviçal, a viver ali prestando serviço, levada cativa para ser escrava ali na casa de Naamã e o servia a ele e sua esposa em sua casa. E esta menina, a gente vê que é uma menina diferente, que mesmo sendo levada cativa, ela aparenta, pela leitura, nós vemos que é uma pessoa que, mesmo estando fora do seu país de origem, é uma menina que é prestativa, que queria o bem do seu próximo, Então, mesmo cativa, ela quis o bem para o seu senhor, que era Naamã. Ela falou para a sua esposa, para a esposa de Naamã, e disse: olha, se o meu senhor for ao encontro do homem de Deus que está em Samaria, ele o curará da sua lepra. E chegou aos ouvidos de Naamã essa notícia que em Samaria existia um homem de Deus, um profeta, que o curaria da sua lepra se este fosse ao seu encontro. E ali Naamã vai até o rei, e o rei escreve cartas para o rei de Israel e fala na carta, o rei não tinha muita sabedoria e escreveu uma carta pedindo que o rei curasse Naamã de sua lepra. E o rei de Israel rasga suas vestes, entendendo que o rei da Síria procurava ocasião para guerrear contra ele. E ali o homem de Deus ficou sabendo, Eliseu ficou sabendo dessa notícia e disse: manda ele vir até a mim e saberão que há profeta em Israel. E Naamã vai até o profeta Eliseu,
E Eliseu vai e envia o seu moço para que desse uma mensagem, né, para Naamã, que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e que ele seria curado da sua lepra. E Naamã, muito indignado, né, contrariado, né, porque ele achava que as coisas tinham que ser do jeito que ele queria, que tudo tinha que ser do jeito que ele queria, né? Ele esperava que o homem de Deus saísse de sua casa, colocasse a mão no lugar da lepra, no lugar da enfermidade e o curasse, né? O recebesse com honras, com prestígio, e não foi assim. O homem de Deus simplesmente enviou um mensageiro, né, e falou para Naamã que ele fosse até o Rio Jordão mergulhar 7 vezes, né? E Naamã fica ali furioso, indignado, e fala que os rios de Damasco são melhores do que todas as águas de Israel e que ele poderia se banhar naqueles rios também e ser curado, né? Ou seja, um homem arrogante, um homem prepotente, um homem cheio de orgulho, né? Acostumado a obter êxito nas batalhas, acostumado a honras militares, acostumados, né, com pessoas o reverenciando. Então ele achou que aquele homem de Deus iria o tratar dessa forma, né? E não foi da forma que ele quis, né? E ali os seus servos disseram: "Ah, Senhor, mas se o profeta te pedisse coisas mais difíceis, o Senhor não faria?" E ali ele vai e reflete sobre essa mensagem, e ali houve um quebrantamento em Naamã. E porque Naamã, ele não queria obedecer, ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Inclusive ele levou prata e ouro para entregar ao homem de Deus pela cura, né, obtida. E ali, né, levou bastante prata, bastante ouro, vestes, festivais, né, e coisas de valor. E, e ali ficou indignado, e os seus servos: "Mas Senhor, meu pai, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, o Senhor não ia fazer?", né? E Naamã pensa consigo e reflete um pouco e vai até o Rio Jordão, né? E mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que na 7ª vez, quando ele se levantou, sua carne estava como a carne de um menino, sua pele estava como a pele de um menino. Ou seja, né, muitas vezes nós achamos que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, né? Nós colocamos algo diante de Deus, mas nós imaginamos que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer assado, e não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pede, porque muitas vezes falta sabedoria em nós, né? Muitas vezes o orgulho, muitas vezes na gente, né? O egoísmo às vezes toma conta. Então, Naamã, ele entendeu que ele precisava ser humilde. Ele entendeu que a humildade o levaria ao o seu objetivo, ao seu milagre, né? E muitas vezes é o que falta em nossas vidas, né? E ali, quando ele obedece à palavra de Deus proferida pelo homem de Deus, por Eliseu, ele obtém a resposta que ele queria. Ele obtém o milagre que ele queria, que era a cura da lepra, né? Que era uma doença incurável, que os médicos da época não conseguiam, né? A lepra era uma doença muito grave, e por ser muito grave da época, as pessoas que tinham lepra eram consideradas pessoas amaldiçoadas, né? Tanto é que viviam afastados das pessoas. E ali Naamã, né, foi quebrado todo o seu orgulho, né? E ali ele reconhece, né, e diz assim que somente a Deus em Israel, né, que em nenhum lugar. Ele reconhece que a idolatria do seu país, da Síria, aos deuses, não levava aquelas pessoas a nada, né? Então ali, através disso, desse ensinamento que ele aprendeu a ser humilde, né, a ser obediente, porque ele era acostumado a dar ordens, né? Então, quando ele recebe uma instrução do homem de Deus, ele não quis aceitar, né? Porque eu acho que ele pensou consigo: o general aqui sou eu, quem manda sou eu, quem pode sou eu, quem faz, quem acontece sou eu. Mas ali não era um general, ali era um homem que precisava de ter um encontro com Deus para obter a sua vitória, para obter a sua cura. E muitas vezes, né, nós achamos que o milagre vai ser, Deus vai exigir algo grandioso de nós,
que para Deus abrir uma porta de emprego você precisa pagar isso, pagar aquilo. Não. Deus não é comprado por dinheiro. O que Deus faz é graciosamente para nós, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia para com nós, pessoas falhas, pecadoras. O que nós precisamos para se achegar a Deus é se achegar a Deus com humildade. Amém? Com humildade. Né? O que Jesus diz em sua palavra? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós devemos se achegar a Deus em humildade, porque Ele que é o Senhor. Né? E Naamã não era Senhor. Ele era general, mas ali ele teve que se humilhar, né, diante do Senhor. Teve que reconhecer que, né, não há Deus como o Deus de Israel. Ele reconheceu Deus, né, um Deus universal, né, que a Síria cultuava aos deuses pagãos. Mas em Israel ele aprendeu, né, que a obediência leva o milagre. A obediência gera um milagre. A obediência, a fé, porque se for ver pelos olhos naturais, a pessoa vai numa praia, num rio e dá 7 mergulhos, 20, 30 e não acontece nada. Mas não é a água que cura, foi a obediência de Naamã, se submeter à ordem do profeta, né? A ordem de Deus, de se submeter. Deus quis que ele se submetesse à sua ordem, porque como ele era um general, ele é acostumado a dar ordens. E agora ele tinha que obedecer uma ordem, né? Uma palavra, para obter a sua vitória, que aquilo que ele saiu da Síria para ir até Israel, ele ia conseguir, mas se ele obedecesse, né, a Deus. E se ele ficasse resmungando, né, e voltasse para a Síria, né, revoltado porque o homem de Deus não saiu de sua casa para o receber, porque as coisas não saíram do jeito dele, ia voltar leproso, né? Então isso nós temos que tomar como exemplo para as nossas vidas, não ficar reclamando, espraguejando, que não sei o que isso, que aquilo, não. Nós devemos buscar a orientação de Deus, a direção de Deus e obedecer a determinação, né, que o Senhor nos enviar através dos seus servos, dos seus profetas, porque assim como existia profetas na antiguidade, existe hoje, né, os homens e mulheres de Deus, que são pessoas consagradas a Deus, pessoas que exercem uma função, né, eclesiástica, né, nesta terra, neste tempo presente, né? E ainda existem os homens e mulheres de Deus para nos orientar, para nos dar uma direção, uma orientação que nós muitas vezes não temos, né? Então, nos momentos difíceis, onde você vai procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor ali vê a tua fé, né? Porque não é o homem que vai fazer, não é a mulher que vai fazer, é o Senhor, né, que vai te dar a direção para que você tome a direção correta. Porque muitas vezes quando nós seguimos o nosso próprio coração, nós tomamos a direção errada, dá tudo errado e aí vem a frustração, vem a revolta, né? Não, e o que Deus quer é que nós sejamos humildes, né? Que nós se voltemos para Ele de coração aberto, né? Porque Deus ele não precisa do nosso dinheiro, porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, né? Naamã levou prata e ouro para comprar, para pagar pelo milagre. Deus não. Deus só pediu para que ele desse 7 mergulhos no Jordão, que ele obedecesse aquela ordenança de Deus, e ele ia ver que havia profeta em Israel e que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Então é uma história que nos traz um ensinamento onde nós aprendemos com Naamã que o orgulho, a prepotência, a soberba não leva a nada. Porque um homem que passou a vida inteira guerreando e agora ali ele teve que se humilhar, teve que obedecer, né? Ali ele não estava mais dando ordens, ali ele estava agora ali recebendo uma orientação, uma ordem do homem de Deus, né? Para que ele fosse no Rio Jordão e mergulhasse as 7 vezes, para que ele recebesse a sua cura. Que Deus não precisava do ouro e da prata dele, porque Deus ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude.
Amém? Então, aquilo que você precisa está nas mãos do Senhor. Mas para que nós venhamos obter êxito, obter vitória diante de Deus, nós precisamos se achegar a Ele com humildade, com fé e obedecer a sua palavra. E só assim nós teremos a vitória desejada. Só assim nós teremos o milagre desejado, a porta desejada, né? Assim o Senhor, ele entra com a cura, ele entra com a libertação, ele abre a porta, e a porta que ele abre ninguém fecha. Então, mas eu e você precisamos se achegar a Deus com humildade, né? Obedecer os seus estatutos, mandamentos e a sua palavra, para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas. Amém? Então é isso que o Senhor, que Deus vai exigir algo grandioso de nós, um sacrifício, né? Não, Deus, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu e você temos que se esforçar, né? Perfeito nós não somos e nunca vamos ser, né? E o que nós devemos é nos esforçar dia após dia para agradar ao Senhor, né? E respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo, né? E estender a mão para o necessitado. É isso que agrada a Deus, os atos de justiça. Amém? Então, que você venha aprender com essa palavra, com o exemplo de Naamã, né? Que você venha trazer para a sua vida esta reflexão, né? Para que você venha ter êxito, né? E que o Senhor conceda a sua petição, que o seu propósito venha a ser realizado, que as portas venham se abrir para você, que venha haver restauração, cura, milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Que você venha prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? Fica com essa palavra e que Deus vos abençoe com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém?